Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Notícias. Sou Rio Gley Fagundes, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia 5 de setembro de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Eu ia falar para esse Barroso. Bom, vamos falar de o Luiz Roberto Barroso, o ministro do STF, que andou falando as abobrinhas por aí, né? Eis que ele resolveu admitir que errou. O único problema é que ele não se arrependeu, né? Enfim, é isso. Tipo assim, ele reconhece, ó, eu tô errado, gente, eu tô errado, eu errei, mas não me arrependo não. Agora minha pergunta é, como é que que exemplo dá um ministro do STF, sabe que errou, mas não se arrepende do erro? Como é que ele quer condenar aí os outros criminosos? Fica meio complicado. Bom, vamos à matéria? Presta atenção aqui, ó. Barroso admite que errou ao criticar Bolsonaro publicamente, mas diz que não se arrepende. Ora, o cara é o ministro do STF. Pense num exemplo que ele dá. O cara que deve zelar pelo que é certo, ensinar o que é bom. Não, ele diz, eu errei e que se dane. Eu não tô nem aí. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo você vai encontrar. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para Perdão, gente, que bagunçou tudo aqui. Peraí. Vamos começar de novo. Ó, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você quiser ser colaborador e apoiador do canal, dá uma pulinha e ajuda lá. Gente, falta só um pouquinho assim para 50 mil inscritos. Ajuda a gente. O canal é assim, é tudo... Vamos à matéria? Pelo menos isso, ó. O ministro Luiz Roberto Barroso admitiu que errou ao criticar publicamente o presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, deveria pedir desculpas? Não irá fazê-lo. Não obstante admitir o erro, o ministro afirma que não se arrepende. Ora, como é que um cara desse quer muitas vezes julgar o presidente da República por atos e ações, sendo que ele próprio reconhece um erro, mas não admite pedir desculpas e quer cobrar, né, que outras pessoas paguem pelos erros delas? Como se sabe, o magistrado alfinetou o presidente durante um evento na semana passada. Barroso recordou o episódio e garantiu que para ele a conversa era fechada em razão de se tratar de um evento acadêmico. Engraçado, a reunião de ministros do presidente também era uma reunião fechada e foi parar no público. Qual a diferença? Aí agora eu me lembro uma coisa, gente. Sabe que engraçado? Esse mesmo ministro aqui criticou o Abraão Weintraub pela fala do que ele falou, pelo que ele disse lá de prender os ministros. Você vê que engraçado como esses ministros, quando é os outros que fazem, peia neles. Agora quando é eles que falam, não. Tô nem aí, pouco me lixando. Eu errei que se dane. Não, ministro, a conversa não era fechada e o ambiente não tinha nada de acadêmico. Era absolutamente político e da pior linhagem, na Fundação FHC. Para quem não sabe o que é FHC, é Fernando Henrique Cardoso usou, tá? Fundação Fernando Henrique Cardoso. Né? Tá aqui. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Ah, sim, pronto, isso. Tá aí, gente, é aqui mesmo. Terminou a matéria. É porque eu pensei que tinha um negócio aqui, mas não tem não. Revista Oeste, é a revista que publicou a matéria. Vejam só que interessante como é que os ministros, são os ministros do STF, né? Barroso aqui praticamente, ele se tornou, ele deu exemplo de ser aquilo que ele critica no Bolsonaro. O que essa turma critica no Bolsonaro? Fala do autoritarismo, que Bolsonaro está implantando um regime autoritário. Só que quando você para analisar esse caso aqui friamente, você percebe que o autoritarismo está neles. Por quê? Ó, o Abraão Weintraub falou aquele negócio lá, na reunião lá, que foi fechada. Ó, duas coisas aqui, gente, que o ministro tenta justificar e acaba condenando mais. Primeiro, ele fala que falou numa reunião que ele achou que era fechada. Ora, se o presidente da República teve exposta uma reunião ministerial ao mundo inteiro e foi criticado pelo que disse, e inclusive ministros dele, dois dos ministros dele foram praticamente caçados, um foi o Salles e o outro o Abraão Weintraub, foram praticamente crucificados pelo que fala dentro da reunião fechada, por que ele se acha no direito
a reunião dele ser melhor do que a do presidente. Sendo que se a gente colocar na balança, o povo vai pesar mais pro lado do presidente do que para ele. Né? Segundo ponto, ele faz uma fala contra o presidente, acusando o presidente, detonando o presidente, igual Abraão Weintraub fez. Só que tem uma coerência, só que tem uma diferença. Abraão Weintraub falou uma coisa que todo brasileiro tem talado na garganta. Mas o que Barroso falou, o que Barroso falou é o que todo brasileiro vê no STF e não no presidente. O autoritarismo dessa corte está indo longe, gente. Um ministro do STF chegar ao ponto de reconhecer um erro, mas dizer que não se arrepende do seu erro. Como é que o cara pode ser um ministro do STF desse jeito? Como é que o cara pode julgar? Agora me diga uma coisa, como é que esse cara pode julgar ações lá no TSE relacionadas ao presidente da República, se ele já tem uma postura contrária naturalmente contra o presidente? Ou seja, qualquer ação do Barroso aqui, gente, é uma ação parcial contra o presidente. Se ele der qualquer canetada contra... Não dá pra você olhar para isso sem uma parcialidade. Tem gente que é advogado, talvez jurista, que está assistindo o vídeo, me corrija se eu estou errado. Mas até onde eu sei, até um juiz de primeira instância, ele não pode sair dando suas convicções políticas por aí. Ainda que ele as tenha, tem que se abster de expô-las. Por quê? Porque ele é um cara que julga. E ele julga todos por igual, seja direita, seja centro, seja esquerda. Ele nem pode criticar um, nem pode criticar o outro, nem pode criticar o outro, do outro um. Não pode. Mas nós temos um STF que literalmente ele faz o contrário. Ele se expõe. Nós tivemos, por exemplo, uma juíza que estava com a camisa com o nome Bolsonaro. Sofreu sanções. A peia cantou, por quê? Porque ela não podia demonstrar a partidária. Mas o ministro do STF pode dizer que Lula deveria disputar as eleições. Um condenado na ficha suja, que estava preso. Segundo esse ministro, Edson Fachin, Lula tinha que ter disputado a eleição. É uma cara de pau que não tem tamanho um negócio desse. É a mesma coisa de você pegar qualquer hora dessa e dizer o Fernandinho Beiramar podia ser candidato à presidência da República. Aí, que legal! Eu não sei se vocês sabem, mas o Fernandinho Beiramar, ele está estudando para ser juiz, né? Não sei, acho que já terminou lá. Ele estava fazendo a faculdade para ser juiz lá na cadeia. Não sei se ele, né? Mas enfim, voltando aqui ao que interessa. Bom, com a corte que a gente tem hoje, e Deus o livre que volta o PT para o governo, mas eu não duvido nada se ele não conseguisse no governo do Lula uma cadeira no STF também, né? Mas vamos lá. Aí você pega um ministro e faz um negócio desse, gente, pelo amor de Deus. Cada dia que passa, essa nossa corte decepciona cada vez mais. É decepcionante a nossa corte, os nossos magistrados brasileiros. Eu nunca vi uma corte tão exposta à vergonha, tão exposta, né, a valores tão baixos quanto a nossa corte do STF. É incrível, gente, como esses ministros conseguem se rebaixar o nível de... Eu não vou nem usar a palavra porque, enfim, né? Mas eles conseguem ir embaixo, lá embaixo. Barroso demonstrou que ele é incapaz de julgar qualquer ação contra o presidente da República. Tem uma ação lá, tem algumas ações lá no TSE. E pelas declarações do senhor Barroso, fica bem evidenciado que é incapaz dele assumir tal competência. Na verdade, o nosso STF não tem ministros hoje, né, que sejam capazes de assumir competência alguma dentro da esfera jurisdicional. Eles estão lá porque foram encaixados, empurrados, colocados, não porque são por mérito, por competência, né? Você não tem hoje um ministro do STF competente no cargo. Infelizmente, gente, de cima a baixo. O único que está aí um pouquinho melhor é o Marco Aurélio Mello. É o único que está com um pouco de sensatez. Mas tirando ele, o restante, todos estão tramando contra o Brasil, contra o povo, contra o governo. E a Suprema Corte tem interferido uma atrás da outra nas ações que não são deles. Então tá aí, Barroso Barroso reconhece
mas não pede desculpas. Essa é a qualidade de ministro que nós temos. Esse é o exemplo do ministro da Justiça. Agora, um bandido, quando vê um negócio desse, o que vai falar? Se o ministro do STF reconhece o erro, mas não se arrepende e não dá nada, por que para mim vai dar alguma coisa? Parabéns, senhor Luiz Roberto Barroso, por ser um exemplo de tudo que é ruim dentro da nossa corte. Canal Brasil Notícias. Fui, gente.